Projeto Fórmula Fay Hybrid, o primeiro monoposto com powertrain híbrido do Brasil, Centro Universitário Fay, 2020. Aqui apresentamos o organograma do nosso time, com o professor Rafael Serralvo como orientador, professor Fábio Delatorre como co-orientador, professor Marco Barreto como coordenador da disciplina e os integrantes à direita. Podemos datar 1894 como o surgimento do automobilismo, onde tivemos seu primeiro evento. Em 1904, foi fundada a Federação Internacional do Automóvel, a FIA, responsável pela regulação do automobilismo e promoveu corridas como Le Mans, 500 milhas de Indianápolis, Fórmula 1, Campeonato Mundial de Rally e o Campeonato de Endurance. O automobilismo surgiu para demonstrar a velocidade e segurança dos veículos. As corridas influenciaram e influenciam as tecnologias empregadas nas ruas, servindo de ambiente de testes, como, por exemplo, os motores downsizing originados na Fórmula 1, os volantes multifuncionais e os monocoques de fibra de carbono. Como cita o presidente da Toyota de WEC, o que demora 3 meses para ser desenvolvido em carros de passeio, demora apenas 3 semanas em carros de corrida. Visando acompanhar as megatendências mundiais para 2050, como eficiência energética, eletrificação e entre outros, foi realizado um estudo aprofundado nessas áreas. De acordo com uma análise realizada pelo Conselho de Ciência e Tecnologia da Califórnia, no ano de 2030, aproximadamente 45% do mercado será de veículos híbridos. No mundo do automobilismo, existem dois tipos de veículos: os monopostos, primeira foto à esquerda, e os veículos com roda coberta, segunda foto à esquerda. Focaremos no monoposto, um automóvel de competição com uma estrutura principal e cockpit sem obstrução. Suas principais características são motor entre eixos, em sua maioria tração traseira, possuem características sobresterçantes e entre outros. No ano de 2008, a Fórmula 1 baniu o controle de tração nos seus carros, e isso gerou algumas reações de pilotos, como Michael Schumacher e Nico Rosberg. Ambos salientaram questões de segurança e desempenho em situações variadas. De acordo com um estudo sobre aceleração longitudinal realizado em 2019 por Spikak, historicamente, a transmissão de torque de motores de combustão interna são ligados somente ao ângulo de pedal imposto pelo piloto. Como podemos observar nos 3 vídeos, o destracionamento é evidente e pode ocorrer em diferentes condições. No primeiro à esquerda, vemos uma corrida da Fórmula Indy, onde em condições de chuva ocorre a perda de controle em uma reta. No vídeo acima, um carro Fórmula sai, destraciona durante a largada, comprometendo sua performance. No vídeo à direita abaixo, temos uma largada de Fórmula 1, onde o piloto é obrigado a modular o pedal para evitar o destracionamento. Aqui podemos observar 2 trabalhos acadêmicos, sendo o primeiro o Fórmula SAI de Dartmouth, onde foi construído e estudado um protótipo de Fórmula híbrido e constatado os mesmos problemas citados anteriormente, destracionamento e perda de performance. E boa parte da energia perdida se dá pelo fato do escorregamento dos pneus. Embaixo temos o ensaio de aceleração de um Fórmula SAI elétrico FEI 2019, onde é demonstrado em gráfico que quando o pedal está em 100%, ou seja, a plena carga, o veículo destraciona, podemos ver na curva em vermelho. E para largar de forma eficiente, é necessária sua modulação de pedal, como podemos ver na curva azul. A máxima aceleração de um veículo é limitada pela máxima força que os pneus podem transferir para o solo. Essa força está diretamente ligada ao escorregamento dos pneus. Pelo gráfico, podemos observar que quando a roda excede a força que o solo devolve ao conjunto, ocorre a diferença de velocidade entre pneu e conjunto. Com isso, chegamos ao nosso problema, a baixa aderência dos pneus em um monoposto, devido à variação excessiva do coeficiente de escorregamento longitudinal S. Chegamos então ao propósito do nosso trabalho, que é reduzir a variação do coeficiente de escorregamento longitudinal S, aumentando a aderência dos pneus. De acordo com os estudos de Spikak e Wills, é definido como situação ideal o coeficiente de escorregamento constante e entre 0,15 e 0,20. Portanto, possuímos como target manter o escorregamento longitudinal dos pneus entre 15 e 20%. Temos como problema abordado baixa aderência dos pneus em um monoposto, devido à sua variação do coeficiente de escorregamento longitudinal. Visamos como cliente equipes de competição interessadas em explorar as possibilidades para o futuro do automobilismo. Seu investimento
estaria relacionado ao monoposto com maior controle de aderência, gerando uma melhor performance com uma maior força longitudinal por kWh gasto. Temos aqui o nosso Golden Circle. Nós acreditamos que o automobilismo extrapola os limites da paixão, emoção e competitividade. Assim, buscaremos melhorar a performance dos veículos, utilizando soluções inovadoras, seguindo as megatendências e projetando o melhor sistema de propulsão híbrido, dedicado à redução do escorregamento. O requisito do nosso projeto será o aumento da força longitudinal aproveitada, seguindo especificações de limite de peso, distribuição de massa e aumento de aceleração. Seguiremos normas vigentes de segurança da FIA e SAE International, em conjunto com o regulamento da Fórmula 3. Buscamos estudar dois sistemas de controle de tração. O primeiro, onde através de forças de frenagem o controle reduz o torque da roda que está em situação de perda de controle, e o segundo, que é através da redução da sequência de faíscas e ou combustível em um ou mais cilindros, reduzindo assim o torque. Ambos possuem vantagens de adaptabilidade a diferentes condições, menor risco de acidentes e maior aderência, e desvantagens como a redução da potência aplicada, maior custo computacional e maior consumo dos freios. Buscando outros sistemas, exploramos uma suspensão com válvula de balanço, permitindo uma maior adaptabilidade à pista, controle dinâmico de carga e maior conforto, gerando desvantagens como custo elevado de adaptação para carros Fórmula e packaging do sistema, uma vez que foi projetado para carros de roda fechada. A aderência está ligada diretamente aos pneus, portanto, poderemos estudar os parâmetros de um pneu alternativo, gerando assim algumas vantagens como resistência às forças laterais, variação de força e torque e parametrização inicial, porém, com algumas desvantagens como desempenho ligado a variações externas, dificuldade no controle de parâmetros e ajustabilidade. Os últimos dois sistemas estudados seriam o AWD tradicional, adicionando ao sistema uma segunda caixa de transferência, o diferencial, e um eixo cardan transportando a energia do motor para as quatro rodas do veículo. Um exemplo seria o 4 da Audi, utilizado em competição e em carros de passeio. Como vantagens, podemos citar adição de força longitudinal e melhor distribuição de carga e massa entre eixos. Como desvantagens, podemos citar o packaging do sistema, a adição de massa e elevação do centro de gravidade. No sistema AWD híbrido, podemos utilizar como exemplo um veículo do WEC na categoria LMP1. É um veículo composto por um motor elétrico tracionando o eixo frontal e uma combustão tracionando o eixo traseiro em conjunto com um pack de baterias. Como vantagens, podemos citar a adição de força longitudinal, tempo de volta 2 segundos mais rápido e melhor distribuição de massa. Como desvantagem, temos a complexidade do conjunto, a adição de massa e custo do sistema. De forma a definir a melhor abordagem para solucionar o problema em questão, avaliamos os 6 sistemas estudados de acordo com 7 critérios. Dessa forma, ficou exposto que a melhor abordagem seria um sistema AWD híbrido. De forma a confirmarmos a melhor abordagem, colocamos o sistema com maior desempenho apontado pela matriz de decisão como referência na matriz de confirmação, e se provou o melhor sistema para a resolução do problema. Essa seria a proposta do layout para a resolução do problema. É composto por uma unidade de potência a combustão alimentando o eixo traseiro, um pack de baterias no centro e uma unidade de potência elétrica alimentando o eixo dianteiro. Atualmente, os veículos utilizam do seguinte sistema. O acionamento do pedal eletrônico fornece um sinal para a unidade de controle do motor a combustão, que faz interface com o corpo de acelerador e este permite um maior fluxo de ar para a câmara de combustão, liberando a potência do motor, e então o torque é transmitido para a roda, muitas vezes de forma excessiva, levando ao destracionamento, como podemos observar no vetor laranja. A nossa solução se dispõe da seguinte forma. Com os componentes pedal eletrônico e corpo de acelerador do sistema antigo, o torque é redimensionado através da unidade de controle central, inversor DC-DC e powertrain elétrico. Através da ferramenta Boundary Diagram, ou diagrama de fronteiras, é possível observar as interações que o sistema proposto realizará para seu completo funcionamento. Através da interação do piloto com o pedal do acelerador, o TPS envia um sinal que passa pela unidade de controle central e pela unidade de controle do motor a combustão,
chegando no corpo de acelerador. Esse é responsável por regular a potência que o motor aplica na transmissão e, consequentemente, para o eixo traseiro. A rotação do mesmo é adquirido por meio da roda fônica, que alimenta a unidade de controle central. A informação do sensor TPS também é enviada ao inversor DC-DC. Esse mantém uma interação em conjunto com o pack de baterias e a unidade de controle do gerenciamento de baterias. Com os sinais dos outros dois sistemas, o inversor então envia o pacote de dados para a máquina elétrica, que realiza a distribuição de potência mecânica para uma relação de transmissão e então para o eixo dianteiro. A rotação é adquirida por meio da roda fônica, que alimenta a unidade de controle central. Ambos os sistemas trocam informação através da unidade de controle central. Aqui temos o mapeamento do sistema através da engenharia reversa. Esta é uma ferramenta para mapear o nosso sistema de forma a desmembrá-lo em todos os seus componentes e realizar uma análise minuciosa de seu comportamento, sendo possível observar características como dimensões e fabricantes disponíveis no mercado. A partir do benchmarking e a matriz de decisão, utilizamos a ferramenta FAST, ou análise de valor, onde foi feita a identificação das funções de cada componente, definindo quem tem a função principal, quais interferem no desempenho e quais interferem no uso. Esse método permite uma análise minuciosa e um estudo de comportamento do sistema. Após utilizarmos a análise de valor, foi construído o diagrama de funções do sistema, que indica quando cada componente entra em ação e como funcionam suas interações. A seguir, temos o diagrama de parâmetro. Podemos observar três fatores que podem entrar no sistema: ruído, que reflete o uso do item no mundo real; a entrada, que são as fontes de energia necessárias para cumprir as funções pretendidas; fatores de controle, que são os detalhes de design como materiais, dimensões, processos e características que podem ser alteradas; e dois fatores de saída, saídas, que é o nosso objetivo, e erros, que são as renúncias do nosso sistema. Aqui temos a análise de modo e efeito de falha. No total, foram analisados 3 equipamentos e 5 foram considerados como críticos. Podemos ver os 6 primeiros itens do FEMEA com os 3 mais críticos: unidade de controle central, unidade de controle do gerenciamento da bateria e eixo dianteiro. Neste, temos os 7 equipamentos faltantes e os 2 críticos faltantes: unidade de controle do motor a combustão e o eixo traseiro. A criticidade foi definida a partir dos maiores números de prioridade de risco. Esse é o nosso modelo de Canvas de negócio, onde podemos ter uma visão clara sobre quais são os próximos passos e o que é mais interessante estrategicamente para o nosso projeto, mostrando o que é único e especial no mesmo. Quando realizamos a aplicação do método Scamper, que contempla os seguintes conceitos essenciais da técnica: substituir, combinar, adaptar, ampliar, propor, eliminar e reorganizar, podemos perceber que podem existir possíveis mudanças no nosso projeto do protótipo inicial, como é mostrado. Como podemos ver na aplicação do Scamper, existem possíveis alterações que podemos realizar no projeto. Para isso, levamos em consideração as possíveis mudanças e analisamos se poderiam se encaixar em nosso escopo. Após a análise feita, resolvemos por não realizar mudanças no mesmo, pois nenhuma delas afetaria de maneira direta e efetiva na resolução do nosso problema. Foram realizadas simulações computacionais utilizando o software Optimum Lab. Nele, temos um modelo de aceleração constante, com desvio de apenas 2%. Para comparação, foram simulados dois veículos: o Ford com motor Berta 2.0, que é convencional na Fórmula 3, e o nosso design proposto. Utilizamos o Ford Berta como base na comparação por conta da proximidade da relação potência-massa entre ambos. Podemos ver na tabela que tivemos renúncias como peso e velocidade máxima, porém diminuímos o tempo de 0 a 100 km em cerca de 30%. Para a simulação, foi utilizada uma pista de 50 metros. Compilando os dados da simulação, foi possível plotar o gráfico de força nas rodas pela velocidade do veículo. A área churada mostra a força trativa que não foi aproveitada, ou seja, aplicada ao solo. É possível observar que o modelo Ford apresenta essa área churada consideravelmente maior que o modelo proposto. Podemos ver isso pela linha preta no gráfico. Com isso, é possível concluir que chegamos a um aumento da força trativa entregue às rodas pelo powertrain, um aumento do limite de tração que pode ser visto pela linha verde do gráfico e uma redução da área churada.
Neste outro gráfico de velocidade por distância plotada, em uma distância de 50 metros, o veículo com nosso design possui uma aceleração consideravelmente maior e, portanto, alcança uma velocidade maior mais rapidamente, obtendo um valor de 34 centésimos de segundo na frente do modelo antigo. Com isso, temos um ganho de 13% em tempo de volta. Este é o grupo Fórmula Fay Hybrid. Obrigado.